e progresso, seu cérebro amadurece e aquilo ele não cai mais. E o cérebro ele não se regula sozinho, ele regula com a alma que tem que estar puxando, tem que estar na frente, tem que estar em cima e na frente, colocando energia para o próximo nível. O que você tem que entender é que quando um ambiente determina que algo não tem que ser feito, todos os cérebros naquele lugar, eles começam a reconfigurar. Desbloqueando mentes para o sucesso. Inteligência emocional. Isso aqui é a máquina mais complexa que eu já vi. Não tem nenhum computador. Não tem nenhuma teoria do Einstein. Não tem nada mais complexo que essa geleia de água. 90% desse negócio aqui é água. E interessante que água é o solvente universal, o condutor mais absurdo que existe. E você imagina, isso aqui é protegido por 7 camadas, é seu cérebro. Era bom que você tivesse aprendido a mexer com o cérebro em casa, na igreja, na empresa, na internet, na rede social. Se você aprender a mexer com isso aqui, você domina tudo. Adoro ouvir uma pessoa falar assim, eu tô afim de vender, eu tenho que aprender a vender. Quem tem que aprender é isso aqui, ó. Eu gostaria de fazer alguma... Tudo que você tem que fazer é o cérebro que tem que aceitar. Como, por exemplo, essa máquina aqui, ó, a inteligência emocional, nada mais é do que você configurar seu cérebro do jeito que você quer viver. Então eu vou falar de um jeito talvez que você não tenha ouvido. A inteligência emocional é configurar o cérebro da forma que você gostaria de viver. E a gente não configura o cérebro para suportar o que a gente passa. A gente configura o cérebro para chegar no nível que a gente quer viver. Então, muita gente não suporta uma crítica. Por quê? Porque ela quer que o cérebro dela aceite aquilo naquele nível. Para sair daquilo ali, você tem que subir de nível. Se você sobe a frequência levando o seu cérebro para o lugar que você quer ir, aquilo que alguém está fazendo na frequência de baixo não faz mais sentido. Então não adianta na teoria você achar que vai resolver alguma coisa na sua cabeça, porque você não vai. A máquina mais poderosa que existe é o cérebro. Em quem não prejudicou nenhum neurônio, que é muito difícil, tem 86 bilhões de neurônios para funcionar. Como é que funciona o cérebro? O cérebro ele tem vários pedaços. Tem vários componentes, igual um motor de carro. E esses pedaços do cérebro, eles só vão ativar se alguma ilha neural sua ativar. Tem gente que não sabe disso, mas tem ilha na sua cabeça que é a ilha da riqueza. Tem gente aqui que nunca visitou e nem sabe se existe esse negócio. Tem ilhas aqui de comunicação. Tem ilhas aqui de sensibilidade. Tem ilhas aqui que desperta o interesse de outras pessoas, chamado de ilhas de atração. Depois que eu comecei a entender o cérebro, eu posso assegurar algo para vocês. Eu comecei a entender a mim mesmo, em primeiro lugar, depois fui entender os outros. Então, o cérebro super potente, que dá conta de inventar aviões, construir prédios de 1 km de altura e fazer máquinas de teletransporte. Aí você fala, não tem. Eles já conseguiram avançar no tempo pelo menos meio milissegundo. Isso aí já é impressionante. Tem máquinas que fazem foguetes, que fazem satélites. Tudo isso aqui que fez. A capacidade dessa máquina de entender a natureza vai fazer toda a diferença. Por que a gente não aprendeu a mexer com isso aqui tão rápido? Eu lembro que quando eu aprendi inteligência emocional em 2005, ninguém falava disso. Absolutamente ninguém. Em lugar nenhum. A inteligência emocional não é ser uma pessoa que não grita, não é não ser uma pessoa que não briga, não é nada disso. A inteligência emocional é não ser refém dos seus sentimentos. A inteligência emocional é você olhar para si mesmo e se você quiser gritar, você vai gritar porque você quer. Infelizes são aqueles que não conseguem controlar o impulso. Vontade de matar uma pessoa, todo mundo que já teve. É só um motorista de ônibus te deixar no ponto. Se você estiver atrasado, você já teve uma vontade de homicida já. Vou matar esse cara. Seu melhor amigo pegou o dinheiro, é um vagabundo, gastou o dinheiro, você fica com qual sentimento? Isso tudo é problema de inteligência emocional. Então o que é a inteligência emocional de fato? É a capacidade de configurar o cérebro para o próximo nível. Então tudo aquilo que você deu conta de suportar e venceu com desapego e progresso, seu cérebro amadurece e aquilo ele não cai mais. Triste é aquela pessoa que vive caindo no mesmo sentimento e parando com a mesma emoção. Então vamos lá.
Se você está passando um momento difícil, o que você tem que fazer com o seu cérebro? Não é fingir que não aconteceu. Fingir não é a solução. A primeira é criar consciência. Eu acho que você vai criar uma consciência absurda assistindo esse encontro aqui hoje. Depois da consciência vem primeiro o desapego. Você vai desapegar, que é achar que você está em débito ou em crédito com algo, você vai desconecta daquilo. Terceiro, você ressignifica dando uma nova experiência. E depois você vem com a repetição progressiva, o seu cérebro vai aceitar. O seu cérebro aceita tudo. Ele tem um regulador chamado alta eficácia no córtex, que é dorso lateral, que fala o seguinte, que se você bater um resultado, o seu cérebro se regula. Então, se você não aprendeu a andar, se eu chamar você para correr, seu cérebro vai falar que não existe essa possibilidade. E para ele não existe. Por quê? Porque esse cérebro, mesmo sendo criado para correr, ele não consegue tangibilizar algo que você não sabe nem andar, então para correr precisa de andar. Aí se eu falar para você de salto, não, mas eu não sei andar, o que o cérebro vai falar? Não tem como. O mesmo cérebro é o cérebro que se eu falar assim, ó, você vai ter 10 milhões de reais esse ano. E o seu cérebro faz conta e fala, mas não sabe fazer 100 mil, como é que vai chegar em 10 milhões? É o mesmo cérebro. Então o que o cérebro precisa? O cérebro precisa de sistemas. O que são momentos difíceis? Aqueles que nós não dominamos. Então não fica apavorado com situação difícil. Toda situação difícil é aquela que você não domina. Então já tá tudo bem, ué. Não gosta de algo. Por que não gosta? Não, a pessoa fala, eu não gosto de tal coisa. Seu cérebro está dando um recado. Você não domina isso. Para de falar que não gosta, é porque você não domina. Tem muita gente que não entende a resposta que o próprio cérebro dá. Então, quando o cérebro estiver falando que não gosta de algo, ele está mandando um recado. Eu não domino. Não tem nada demais. O cérebro, por exemplo, só por não confiar em você, quando você fala que vai tomar uma decisão, e a decisão financeira às vezes é muito difícil para você, seu cérebro, conhecendo você, que começa tudo com fogo de palha, para no meio do caminho, não se paga, não tem recompensa em nada. Você não transborda, você não é esforçado, você desiste fácil. O que o cérebro fala? Você tá doido, mano? Como é que nós vamos fazer um negócio desse se você não dá conta de sair do lugar, ué? Porque no final das contas, tem uma coisa maravilhosa na fala do Gustavo Lima. Eu não quero saber quanto. Eu quero saber em quantas prestações. Para assumir essa frase, tem que estar vivo, tem que estar progredindo, tem que acordar amanhã com muita vontade de viver e pagar a próxima prestação, sim ou não? Então deixa eu te explicar. É seu cérebro que te ferra. E o cérebro, ele não se regula sozinho. Ele regula com a alma, que tem que estar puxando, tem que estar na frente, tem que estar em cima e na frente, colocando energia para o próximo nível. Se não tiver uma alma pujante, uma alma que governa, o cérebro não vai mudar. O cérebro não vai aceitar. Hoje, eu estava passeando de moto com a Carol, e aí eu saí no interior aqui, olhando os lugares, aí eu vejo uma placa, fico curioso, vou virando e vou entrando. Aí fui numa cidade, entrei numa quebrada maluca. Aí a Carol, nossa, será que esse país vai mudar algum dia? Aí eu falei, já mudou. A mentalidade de um povo vai levar umas 3 gerações para mudar no final das contas, mas já mudou. Aí fui explicar, falei, ó, lá na Bolívia as pessoas têm lá em La Paz, as pessoas não rebocam casa assim também. As pessoas, quando você está num ambiente onde ninguém acha que rebocar a casa é relevante, é ambiente. Então, aí você fala, não, é porque o cara não tem dinheiro. Tem, porque lá na quebrada ele fica num bar toda semana. Ele tem dinheiro para rebocar a casa. Mas a mentalidade, ela prolifera no ambiente. Então, se tivesse uma doença mortal por não rebocar a casa com algum tipo de filtração, todo mundo ia rebocar a casa. Mas por que não reboca? Porque é o seguinte, uma mentalidade num ambiente, ela é multiplicável. E o cérebro, sem fazer aula, ele copia o comportamento do outro. Engraçado, eu fui levar as crianças da escola, nós os pais levamos as crianças da nossa escola para um orfanato. A Bela entrou na quebrada e ela falou, olha as casas bonitinhas. Essas casas são lindas, papai. Eu falei, você gostou, filha? É iguais as da África, elas são muito bonitas. Imagina o jeitinho dela falando. O que você tem que entender é que quando um ambiente determina que algo não tem que ser feito, todos os cérebros naquele lugar, eles começam a reconfigurar. E quem chega tentando fazer diferente é engraçado, a crítica come solto. Ah, agora todo mundo vai achar que você é rico que está fazendo isso aí. Mão de obra não falta e dinheiro também não. Apesar de ter pouco, existem uns vícios que as pessoas priorizam e dá para saber que
Pelo menos em 2, 3 anos daria pra pintar uma parede, sim ou não? Com tranquilidade. Sim ou não? Eu já morei na periferia, eu sei o que eu tô falando. Então o ambiente, ele determina isso. Qual que é o problema do nosso cérebro? Se a gente ficar em volta de gente rica ouvindo o tempo inteiro, vai acontecer 2 problemas. 1, ou eu vou querer esse negócio. 2, ou eu vou repudiar esse negócio e vou pegar birra desse povo. Então, para crescer emocionalmente, você precisa de novos desafios. Você precisa de viver novos problemas. Que aí você vive o problema de cima, ou de baixo não é mais problema, é passado. Se esse vídeo fez sentido para você, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações e também curta, comente e compartilhe. E até o próximo vídeo.